Olá, eu sou o Graciano Rastelier, artista plástico, e nesse vídeo eu vou mostrar qual pincel você deve usar com a tinta acrílica. Eu vou te mostrar a aplicação, qual pincel correto, para você não perder dinheiro na compra do seu material e para que você trabalhe com a ferramenta certa, que eu tenho certeza que vai trazer um resultado lindo na sua pintura, tá bom? Acompanha aí no vídeo que no final eu vou trazer uma dica super valiosa. Vamos ao vídeo. Quando o assunto é pincel, escolher de maneira correta o pincel para você fazer sua pintura lisinha, você fica cheio de dúvidas, eu tenho certeza disso, né? E realmente é uma informação bem técnica, né? Falar de pincel é muito mais falar do que uma simples ferramenta, né? Pincel, ele faz com que você atinja o objetivo ali da sua pintura lisinha, do seu traço fininho, ele faz com que a sua pintura tenha uma qualidade, um acabamento muito melhor. Então, esse assunto é importante que você domine, principalmente se tratando com tintas acrílicas, tá bom? Então aqui nesse vídeo aqui eu vou te passar todas as informações, né, sobre os pincéis que eu uso, como eu atinjo os resultados, vou fazer as demonstrações aqui também, obviamente. E para você não perder nada, se inscreve nesse canal aqui, dê o seu like, comenta, interaja com a gente para a plataforma ver que o nosso conteúdo tem uma certa relevância para um público, né? Então eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui com a gente, com os nossos vídeos. A gente vai tentar trazer os conteúdos de uma forma bem didática, bem simples, bem entendível, mostrando para vocês as habilidades na parte de pintura, de desenho. Então tem muito conteúdo para a gente trocar aqui, né? Ao longo desses anos todos trabalhando com arte, esse é o momento que chegou o momento, na verdade, de eu compartilhar com vocês, de a gente compartilhar conhecimento. Eu quero ver vocês evoluindo, e o caminho da arte, ele é incrível, ele abre portas, ele muda destinos, e eu não quero que você perca essa oportunidade. Se você chegou até esse vídeo aqui, alguma coisa tem aí que vai te levar para um caminho muito melhor, ou vai te levar para a evolução, ou vai te dar uma nova oportunidade, tá bom? Então é isso daí, vamos aí ao conteúdo. Eu separei alguns pincéis aqui, que são os pincéis que eu uso, tá? A gente sempre usa aqui da marca Condor, né? A Condor é a nossa parceira aqui, a parceira do nosso ateliê já há muitos anos, né? E não é só por isso, desde que eu comecei a gente está em 2023, né? Desde que eu comecei em 2015 a criar as primeiras mandalas, eu sempre utilizei pincéis da Condor, né? E sempre me trouxe um resultado muito bom, porque tem muita qualidade, porque ele traz um acabamento muito bom, assim, desde o traço até a pintura lisinha, que eu vou demonstrar aqui para vocês. É algo feito com muito carinho, assim, sabe? É um produto que você vê que tem uma resistência muito boa, um pincel que tem uma durabilidade muito boa também. Vou demonstrar para vocês esses pincéis aqui que a gente está utilizando, são pincéis de cerdas sintéticas, né? A gente não usa nada aqui de cerda animal, porque não traz o resultado que a gente procura, tá? Então são cerdas sintéticas porque tem uma firmeza, né? A cerda sintética, ela tem uma definição melhor, né? A de pelo animal, ela espalha mais na hora da pintura. Então eu sempre vou utilizando aqui sempre os pincéis com cerdas sintéticas, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Quando a gente fala de traço, né, o que eu queria que vocês entendessem primeiramente, né? Quando a gente vai ler um pincel para saber ali qual pincel que a gente usa, a gente obviamente vê a marca, né? A gente vê a marca, aqui no caso Condor, e aí tem a série, né? Tem a série, no caso aqui é 422, é a série, e depois da série tem um tracinho, e aí vai vir a numeração dele, né? Então tem 0, tem 422.00, 422.000, né? Que no caso seria 3 zeros aqui, e vai mudando aqui a ponta dele, né? Ele vai ficando mais filete ou menos filete. Para traço, eu gosto muito do 422.0, né? Que esse é o pincel que eu sempre uso, né? Quando você compra, o pincel chega novinho, ele vem com um gelzinho aqui na ponta, né? Ele vem com essa proteção aqui, né? Que é para proteger teu pincel até chegar na tua mão aí, né? Para chegar intacto, né? E ele vem com um gelzinho aqui, ele até espeta. Quando você for usar o teu pincel, molha assim a pontinha do dedo, molha a ponta do dedo e passa aqui, ó. E aí vai desmanchar esse gelzinho, tá bom? E aí ele vai ficar pronto para uso, né? Conservação do pincel, vou passar para vocês ao longo do vídeo, que é muito importante também para você ter uma durabilidade aí no seu material.
Mas o pincel que eu uso para traço é esse aqui. Por muito tempo eu usei o 425-0, só que era uma ponta um pouquinho mais grossa, né? Essa é a ponta mais alongada. Então para fazer arabescos esse pincel é o mais indicado. Posso usar o 422-00? Pode sim também. A diferença é que a ponta dele vai ser um pouquinho maior, mais alongada, tá? Eu gosto desse porque fica mais próximo do apoio de mão e ele me dá uma firmeza muito boa. Fica aí no vídeo que a gente vai demonstrar aqui os traços, tá bom? Então o pincel para traço 422-0, tá? Um pincel que eu gosto muito de usar também, uma série que é o 425, tem até alguns aqui, ó, 425-8, ó, vou demonstrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui qual é a diferença aqui, ó, dessa parte. Ó, observa comigo aqui, eu quero que vocês saiam desse vídeo aqui entendendo tudo de pincel, tá? E o 8... 6 e 8. Vamos deixar o 6 e o 8 aqui, então, por enquanto. Observe comigo. Essa série mudou, né? Então, o pincel Condor 425. Eu utilizo a série 425 para fazer os preenchimentos das pétalas, né? Então, pode perceber aqui que a gente tem o 425 6 e o 425 8, tá? Isso é ponta redonda, tá? Então, a gente teve aquele 422-0 para traço fino que a gente chama de pincel filete, né? Pincel para fine line, e a gente tem esse pincel aqui que é um pincel de ponta redonda para fazer preenchimentos, pinturas de pétalas, né? Então ele tem essa finalidade. O 425-6 e o 425-8, qual é a diferença? A série é a mesma, mas ó, pode perceber que o 425-8 ele é mais grosso, né? Então o 425-6 ele é mais fininho aqui. Então, conforme vai aumentando aqui depois do tracinho, por exemplo, se fosse o 10, 425-10, lembrando que os preenchimentos a gente vai utilizar sempre o 425, tá? Essa série. Aí ia ser mais grossa ainda. E se eu não me engano, vai até o 12, parece, né? Que aí ele muda, chega uma numeração máxima, ele muda a série. Então, 425-4 tem uma... 425-1 tem uma espessura, 425... E assim sucessivamente, conforme vai aumentando para 6, 8, 10, ele vai ficando mais grosso. Então, se você tem uma pétala grande para pintar, você não vai usar um 425-1, né? É como se você fosse pintar uma parede. Você não vai pintar uma parede com um pincel, você vai usar um rolinho. E isso funciona aqui para os pincéis também. Então, conforme o desenho é maior, a figura é maior para a pintura, você tem que utilizar o 425-10, 8 no caso, tá? Para você otimizar o tempo de pintura e para você poder esticar melhor a tinta, tá? A gente vai fazer uma aula maravilhosa aqui sobre aplicação de tinta, tá? Vai ter um outro vídeo também falando sobre as tintas, as diferenças das tintas, então a gente vai trazer muita coisa para você aí. Vamos lá, então. Então, perceberam, né? Recapitulando, 422 para traço fino e 425-8 para preenchimento. Um outro pincel que eu gosto muito aqui, ó. A gente tem ele aqui, já que eu uso bastante esse pincel. Vou dar essa dica para vocês aqui, tá? Cadê? Já vai ser uma oportunidade de eu falar do pincel filete aqui também. Né? Deixa eu só tirar o excesso aqui dele aqui. Né? Eu uso muito esse pincel aqui, gente, ó, Condor 5502-16, tá? Mas tem a outra numeração dele maior, que ele é um pincel chato, né? E esse pincel aqui, ele traz resultados assim maravilhosos, né? E eu vou explicar aí, mais pro final do vídeo eu vou explicar para vocês, tá bom? Esse outro pincel aqui é um pincel de preenchimento, tá? Mas ele tem a pontinha, ele tá com gelzinho aqui que ele nunca foi usado. Mas é o Condor 631-14 no caso, né? Você viu que a série já vai para 631 e a numeração dele é 14. Ele é um pincel que você faz umas ranhuras, né? Então se você observar aqui, deixa eu abrir aqui, né? Ele faz umas ranhuras, quando você puxa, é para dar aquele efeito... quando você faz um degradezinho pôr do sol, aí você faz um efeito de umas linhas assim para dar profundidade. Então esse pincel é um pincel de profundidade. Ele não é uniforme aqui, tá vendo? Ele não é uniforme aqui na ponta dele, nas cerdas dele. Ele tem umas falhinhas propositalmente para você fazer umas ranhuras. Eu uso muito ele para isso, para fazer umas ranhuras, tá?
quando eu utilizo ele. Mas enfim, vamos lá que eu espero que você esteja gostando dessa aula, porque eu quero que você saia daqui sem dúvida nenhuma referente a pincéis, tá? Vou demonstrar para vocês agora, né? Então os pincéis já foram falados aqui, então eu vou demonstrar para vocês aqui a utilização deles aqui, como é que eu faço, tá? Deixa eu só proteger, isso é muito importante, gente. Antes de usar, sempre com a capinha, tá? Porque depois que você usou, não tem necessidade de ficar utilizando essa capinha aqui. Mas vamos lá. Tô com um MDF aqui de 6 milímetros. Vou fazer uma demonstração de pintura aqui para vocês, né? Pelo menos de utilização da ferramenta que a gente está usando. Separei uma tinta aqui, acrílica, e vou demonstrar. Vamos começar pelo traço. Eu tenho alguns pincéis aqui que eu já estou utilizando. Eu gosto muito de pincel, gente, já usado, né? Impressionante. Olha, ele tá até um pouquinho tortinho assim. Mas o pincel fica mais macio depois de usado. O pincel novo ele já vem mais duro, ele demora um pouco para se adaptar ali ao teu movimento, né? Conforme você vai atingindo os objetivos que você quer na pintura, o pincel vai modelando com essas técnicas aplicadas. Então eu vou demonstrar para vocês aqui agora os traços, né? Ó, 422 0, tá? É o pincel que eu vou utilizar aqui para vocês. O traço fica muito fino, gente, fica muito interessante também. Vou usar esse azul aqui, ó. E aí, observe só, ó como é que fica o traço, ó. Quando a gente aperta esse pincel, ó como esse pincel é importante para traço. Lembrando que eu tô com a minha mão apoiada, né? Se você aperta ele aqui, ó, ele vai fazendo um traço bem fininho. E você vai subindo no final, ele vai afinando, ó. Por isso que ele é bom, né? O pincel tem que ser o pincel adequado. Se você tá com o pincel errado aqui, faz totalmente outro tipo de traço. Às vezes nem traço faz. Ou faz o traço muito grosso, né? Ó, e ele puxa no final. Então, aí você pode fazer até contornos com esse pincel aqui, ó. Vamos supor que a gente vai fazer um contorno aqui, ó. 422 0, tá? Já vai marcando as dicas aí. Toda vez que vê um vídeo nosso, já tem um caderninho que vai facilitar muito para você, né? Então, ó os movimentos que ele faz, ó. Parece uma caneta se você olhar, né? A definição que esse pincel traz é incrível. Principalmente para arabesco, ó. O arabesco ele deixa a ponta bem redondinha. Vou fazer um arabesco aqui, ó. O arabesco, quando termina, ó, ele faz a ponta bem redondinha, ó. Aí é claro que o arabesco a gente sempre dá uma retocadinha aqui, ó. Então eu puxo aqui e aperto e vou finalizando ele aqui, ó. E vou suspendendo o pincel, ele vai fazendo esses tracinhos. Como é um pincel de aproximação, eu posso até voltar fazendo um traço mais fino, tá? Aí com o tempo, com a intimidade que você vai tendo com a ferramenta, você vai pegando esses movimentos, o apoio da mão, né? A fluidez da tinta também. Mas é um pincel maravilhoso, tá? Então, 422 0 para traço, tá? Ah, mas eu queria uma ponta mais longa, 422 00. Então vai ficando mais longa a ponta. Segura aí que eu vou dar uma dica maravilhosa no final do vídeo, tá? Mas enfim, vamos fazendo aqui o preenchimento. Então a gente vai usar um 425, ó, 425 8, tá? O 425 8, vamos supor que a gente tem aqui um preenchimento para fazer. Eu vou desenhar, vamos dizer que eu vou desenhar uma pétala aqui. Aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Vamos dizer que a gente tem uma pétala aqui, ó. Vou desenhar aqui de forma solta, tá? Sem geometria, sem nada. Eu sempre procuro pintar com 2 pincéis, né? Então eu tenho aqui... Eu sempre costumo fazer isso, pintar com 2 pincéis. Eu tenho 2 pincéis aqui. Eu tenho um 425 8 e um 422 0. Então, eu sempre faço o traço do floral. Então, eu venho aqui e contorno, ó. Vem aqui, contorno em cima do lápis, no caso, né? Tô usando um lápis branco aqui. Eu venho aqui e contorno.
faço as pontinhas aqui, ó. Faço as pontinhas. E aí com 425, 8, né? Para essa pétala aqui desse tamanho eu uso 8, mas eu poderia usar 6 também, ou poderia usar 10, né? Aí eu venho preenchendo, ó. Ó, e vou esticando a tinta, né? Vou puxando a tinta. Não tem uma certa exigência de ser horizontal ou vertical, né? Simplesmente você estica essa tinta. Extinta, vocês estão vendo? É o esticar da tinta. Vamos criar uma nova nomenclatura aí, o extinta. Que é o esticar da tinta que eu tô fazendo aqui agora, ó. E aí eu vou pintando e vou tirando essas lombadinhas aqui, ó, esses volumes de tinta, essas linhas, esses vincos aqui, ó. Eu vou tirando tudo. Vou tirando. E aí eu consigo ter uma definição boa, tá? Provavelmente assim que secar tem que dar uma outra demão aqui. Mas aí eu preencho pétalas, ó, com 2 pincéis. Por que não fica saindo da linha? Porque eu já fiz a linha com pincel mais fino, né? Tá? Isso até dá para pintar só com o pincel 425. Com o tempo que você vai desenvolvendo as técnicas, você nem vai precisar tanto usar o 422 zeros, só para fazer os biquinhos das pétalas e tudo mais. Mas próximo da linha você já vai ter mais facilidade para trabalhar, tá? E aí é isso. Você vai esticando a tinta, a pintura fica lisinha, o acabamento fica perfeito e valoriza a peça, tá? Vamos lá para nossa dica de ouro, O que acontece? Quando a gente vai fazer... Gostaram? Comenta aí, tá? Deixa aí teu comentário ou tua dúvida que eu vou responder, vou olhar um a um e vou tirar suas dúvidas ali, tá? Nos comentários, ou se você gostou desse conteúdo, comenta aí, mas eu vou te dar a dica de ouro agora, tá? Por muito tempo eu fazia o degradê com esse pincel aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. É um Condor, ele tá até apagadinho, gente, mas ele é 455 a série dele. Deixa eu ver se eu tenho outro para mostrar para vocês aqui fácil. Não, vai ter que ser esse mesmo, gente. Mas ele é um pincel 455. A numeração dele era... Peraí. Ele não tinha numeração, na verdade, né? 20 aqui, gente. 20... A numeração 20 e 455 é ele, ó. Mas ele é um pincel de recorte, né? As cerdas são mais agressivas, mais duras. Mas por muito tempo eu fiz muito degradê com ele, né? Muito, né? Ensinei meus alunos também a utilizar esse pincel. Depois eu descobri esse pincel aqui, ó, que é o Condor 5502, número 16. Esse pincel aqui, ele é multiuso, ele serve tanto para você aplicar o verniz, né, acrílico, que é o que eu utilizo, e ele serve também para fazer o degradê, né? Então o pincel para degradê eu tenho utilizado ele. Mas por quê? Qual a diferença dele? A diferença é que as cerdas que ele tem aqui não são cerdas muito macias, porque para o degradê não serve, você está fazendo o movimento ali, né, você está fazendo o movimento das tintas, então você tem que ter uma certa agressividade. Sendo que esse que eu usava antes, ele é muito agressivo, então ele puxa muito as tintas e aparece o fundo ali, né, no caso o MDF. Esse aqui tem cerdas médias, né, então nem é tão macio e nem é tão agressivo, tão grosso assim, né, no sentido de puxar a tinta igual esse primeiro aqui. Então eu quero deixar essa dica para você. Qualquer mescla de cor que você vai fazer com esse pincel aqui, 5502, número 16 ou número 18 ou número 14. Não, melhor do número 16 para cima, tá? Porque ele vai te dar um resultado muito bom, tudo no que se diz paisagem, com tinta acrílica, obviamente, né? E vai fazer alguma mescla assim, ó. Você vai utilizar esse pincel. Tô preparando um aulão de degradê para vocês vão gostar demais, tá bom? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo sobre os pincéis. Deixa teu like aí, deixa teu comentário, coloca tua dúvida ou também segue o nosso canal aqui, se inscreve no nosso canal, que eu sei que você vai aprender muita coisa com a gente, tá?
e até o próximo vídeo. Valeu!